Seja bem-vindo à STP-TV. Será que existe potencial agrícola em África? De que forma estará ele a ser aproveitado? Qual a sua importância para o crescimento económico dos países africanos, mas sobretudo para o desenvolvimento desses mesmos países? Hoje é disso que vamos falar com António Bonito, numa conversa a que dei o título de África Potencial Agrícola. Segue uma reportagem sobre o tema. A África tem um enorme potencial agrícola, como provam os investimentos internacionais avultados neste setor. Mas como se pode modernizar a agricultura africana de modo a que ela beneficie também a população local e não prejudique o meio ambiente? Quem quiser investir na agricultura em África deve também apoiar os pequenos agricultores africanos para que possam aumentar a produção e os lucros. Investir na agricultura deve ser assim uma prioridade para a África, mas de que forma e quais serão as culturas mais importantes? Quais são os primeiros passos a ser dados? É de tudo isso que lhe vamos falar hoje aqui na sua STP-TV. Considerações curtas. Alguém que sabe muito sobre agricultura e os seus meandros, enfim, por competência, por ser um consultor, por estar envolvido em associações de agricultores, por ser, enfim, alguém de uma zona que eu particular e especialmente gosto muito, do Alto Alentejo. Sobretudo e especificamente do Porto Alegre, onde eu tenho alguns bons amigos e enfim, onde costumo ir com alguma regularidade no meu afã gourmet. Gourmet, que também vai fazer parte da nossa conversa e eu já explico porque. António Bonito, obrigado por estar aqui connosco. Há aqui uma coisa, logo para início de conversa, que me parece interessante abordar, porque é uma preocupação. Todos os governos, sobretudo os governos africanos, vamos aqui a falar mais da África de outras geografias, porque é de facto aquilo que nos interessa. Todos os governos africanos apregoam, e existe uma série de documentos a apregoar exatamente o mesmo, até documentos da própria União Europeia e da OCDE, enfim, de quem e de estruturas que costumam produzir documentos, a aconselhar o investimento agrícola em África. No entanto, o que se percebe, primeiro, do ponto de vista africano, é que nos orçamentos gerais de Estado existe muito pouco de vontade política, transformada, obviamente, em vontade financeira ou em disponibilidade financeira, para apostar na agricultura a sério, fazer uma aposta séria na agricultura. Mas, no entanto, visto de fora do continente, percebe-se que existe uma procura muito intensa do solo do continente, ou seja, de área no continente, exatamente para fazer agricultura. Temos aqui essas duas realidades, ou seja, os governos não apostam, não fazem uma aposta séria no setor agrícola, mas, no entanto, existem investidores à procura de solos, sendo que ainda não estão, ou ainda não há projetos agrícolas de grande dimensão dentro do continente. Porquê dessas duas decalagens? O que é que pode explicar essas duas realidades tão contrastantes? Bom, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. Vou tentar corresponder exatamente quando disse que sei muito de agricultura e levou bastante fasquia. Vou tentar tentar conseguir responder a essas questões. Obviamente que em relação às partes governamentais, o porquê do não investimento no setor agrícola e agropecuário, pois não sendo eu governo de nenhum desses países, não lhe saberei responder. Poderei abordar e poderei ir por aí, numa primeira fase, deixando o porquê depois do investimento mais privado na procura de solos e do próprio clima que temos em África para o desenvolvimento e todo aquele potencial agrícola, florestal e pecuário que se fala muito da África. Mas, voltando aqui à parte governamental, possivelmente os governos, ou alguns governos em África, têm apontado a sua governação para outros setores, se calhar para os setores, e não posso nunca esquecer, ou nunca devemos deixar de esquecer, e de falar do setor do petróleo, que tem sido um setor que, em alguns países da África, nomeadamente na África mais ligada a Portugal, portanto, onde existe esta interação, tem sido esses eixos prioritários. Forçosamente, e até pelas alterações que têm existido nos últimos tempos, nos últimos meses, em termos de panorama e de cenários macroeconómicos, nomeadamente do preço, a descida acentuada do petróleo, fez com que
esses mesmos governos tivessem uma visão para o interior do seu país e efetivamente verificassem e começarem a apostar nesse potencial agrícola ou agropecuário dos seus países. Eu acho que isso é importante, isso é a primeira forma. Quando nós apostamos num setor agrícola, num setor pecuário, temos aqui várias vantagens. E se me permite, as vantagens são... Eu vou tentar elencar aqui algumas, obviamente que não vou ser muito exaustivo nisto, mas temos uma fixação da população nos territórios mais rurais. Portanto, diminuindo toda aquela procura e aquela pressão urbanística que existe depois nas metrópoles, nas grandes cidades, com todos os problemas que isso acarreta, não é? Portanto, em primeiro lugar, um desenvolvimento e uma fixação das populações rurais no interior. Portanto, continuar a existir habitantes nos interiores dos países. Depois, criar uma mais-valia e um setor económico que tem que ser, e todas as grandes economias assentam num setor primário bastante forte e bastante bem estruturado. E eu acho que tem que ser esse o caminho. Primeiro, fixar as pessoas, explicar que ser agricultor não é nenhuma desonra, bem antes pelo contrário. Temos a gênese e temos a concepção, e eu digo temos porque também sou agricultor, de alimentar as populações. Portanto, pode haver profissões muito bonitas, mas talvez melhores do que estas, ou com a gênese melhor do que esta, eu peço desculpas, mas muito dificilmente haverá. Portanto, primeira instância, alimentar os países, alimentar as populações, reduzindo a sua balança, o seu déficit externo. Portanto, isso é extraordinariamente importante porque reduz as importações. Não é? Com certeza. E temos que falar isto com toda a clareza. Obviamente, quando falamos da África, falamos de um continente imenso. Há regiões da África que não são produtivas, claro. A zona do Saara e por aí fora, e zonas subsaarianas, portanto, com pouca produção. Agora, aquele eixo, Angola, Moçambique, são... toda essa cintura central, toda essa digamos. cintura central tem um potencial imenso, porque, é assim, nós em Portugal, por exemplo, para conseguirmos ter duas culturas, conseguimos fazer 2 culturas por ano, mas temos que ter disponibilidade de água, temos que ter ou estufas, onde temos que fazer investimentos e disso tudo. Esses países, de uma forma natural, já têm essas condições de excelência. Portanto, se existir aqui uma pequena ignição, um pequeno fósforo, no fundo, incendeie pela positiva exatamente o desenvolvimento deste setor, eu estou em crer que vamos conseguir, e eu digo que vamos de uma forma geral, que vamos conseguir ter uma região altamente produtiva. Antes de ir aos solos, que agora aqui eu vou ter que... vamos ter que interromper isto dos solos e deixar por aqui mais um bocadinho. Porque, então, o Dr. Benito disse aqui coisas extremamente interessantes. E, do meu ponto de vista, também seria bom ilustrar aqui com algumas situações e alguns exemplos de alguns países em que algumas dessas apostas já estão a ser feitas com resultados, obviamente, interessantes. Alguns, por exemplo, no caso da Namíbia, já existe essa tradição, uma aposta forte na agricultura, sobretudo na agropecuária, não é? Com resultados, obviamente, muito sólidos na estrutura do seu próprio PIB. Mas, no entanto, o caso mais interessante, o caso africano mais interessante, falando aqui em termos genéricos, depois iremos especificamente aos casos da lusofonia, que são casos muito mais críticos, temos o caso da Etiópia, que era um país que, enfim, sempre visto como uma espécie de... em que existia uma indústria da fome, que indústria, entre aspas, quase que permanente e quase que natural e inultrapassável. Essa imagem foi-nos muito vendida, sobretudo nos anos 80, e com aquelas campanhas do Live Aid e todos ajudar a Etiópia com aquelas imagens terríveis de fome. E, de repente, aparece hoje a Etiópia como um grande produtor agrícola dentro do continente, sobretudo para exportação, mas também beneficiando disso para alguma autonomia alimentar. Portanto, ultrapassa os limites extremos da pobreza, fazendo uma aposta fortíssima na agricultura, ao ponto de ser o segundo, se não me engano muito, exportador de
de fruta dentro do continente, também que é um tipo de agricultura, se calhar de estufa, enfim, também muito intensiva e muito promovida pelos chineses, e também passa a ser o quarto maior exportador de floricultura, ou seja, de flores do continente. Isso num espaço de 25 anos, ou seja, um quarto de século. Portanto, assistimos a essas transformações. É desse tipo de transformações é que estamos aqui a falar, o tal isqueiro, o tal fósforo necessário que é para as coisas funcionarem. Agora vamos ao crítico. Isto não se passa na lusofonia, nos países lusófonos de expressão portuguesa. Porquê? Eu estou em crer que vamos... Sem ir a questão da vontade política. Claro, tem que haver aqui outras questões estruturais e estruturantes que fazem falta. Claro. Não é? Eu acho que, acima de tudo, tem que se consciencializar as populações que se tem que produzir. Tem que existir, no fundo, também formação e vontade de investimento nessa formação, essa formação passando ao nível do associativismo, ao nível do cooperativismo, da criação de valor, da estruturação, de criar cadeia de valor, não vender só a galinha ou só o frango, não vender só o porco, mas vender aquilo mais integrado, no fundo fazer o cereal que vai alimentar também essas mesmas fazendas e essas mesmas propriedades com porcos, com galinhas, com vacas, com o que quer que seja. Tem que existir também a par da formação, se calhar em simultâneo, uma melhoria genética, e estou-me a lembrar da parte, não só vegetal como parte animal, escolher, deixar-nos ter as nossas variedades tradicionais com produções, estão muito bem adaptadas, mas as produções são muito baixas. Portanto, temos que ocupar o solo com alguns inputs, com alguns incrementos, não só ao nível da fertilização, mas da melhoria das variedades ou das espécies utilizadas, para começarmos a produzir ou mais quilos, seja de produção vegetal ou mais quilos de produção animal. Portanto, é isso que temos que pegar, é fazer um melhoramento não só formativo das pessoas, perceber que elas também não podem estar sozinhas, produzir sozinhas, têm que produzir para um mercado, têm que ter objetivos, têm que visar a qualidade. Sendo isso a qualidade, o que quer que seja, a qualidade é algo que eu não gosto muito de falar porque é muito subjetivo. A qualidade que é para mim pode ser substancialmente diferente do que é para outra pessoa. Portanto, a qualidade, eu costumo apelidar, é aquilo que o mercado consome, e é aquilo que o mercado quer e é aquilo que o mercado valoriza. Portanto, é isso que nós temos que pensar. Produzir não só para a parte da autossuficiência, do autoabastecimento, do consumo familiar, mas começarmos a produzir, pensar em escala, em dinamizar todo o setor. E eu gostava imenso que os países lusófonos seguissem outros caminhos em termos de investimentos agrícolas. E ainda falando naquele eixo, se nós passarmos o Atlântico para o outro lado, temos o Brasil. Está exatamente no mesmo eixo. E o Brasil, portanto, com condições edafoclimáticas muito semelhantes a alguns países lusófonos. Também São Tomé e Príncipe, de uma escala mais pequena, que também podemos abordar. E vamos abordar com certeza. E o Brasil, hoje em dia, é uma das maiores potências agrícolas do mundo. Não só pela sua melhoria, que efetivamente tem breedings, tem raças muito bem adaptadas às zonas tropicais, portanto, a todas as doenças inerentes à parte de trópicos, e desenvolveram aqui uma série de valências que hoje permite-lhe ter não só uma agricultura e um setor primário pujante, mas logo a seguir também uma agroindústria muito importante. Que é outra componente essencial nessas alterações. Exatamente. Nós não... Era aquilo que eu falava há instantes atrás. Não interessa só produzir. Interessa valorizar as nossas produções. Como é que valorizamos? Fazendo aquilo que é o agronegócio. Não só produzir, mas pegar nessa produção e colocar ao melhor preço no mercado. Saber a quem vamos vender, a quanto vamos vender, para depois, se sabermos a quanto nos custa fazer, sabemos a quanto vendemos, é isto que se chama a nossa margem. E quanto maior for a margem, melhor. E quer esteja no setor agrícola, no setor industrial, no setor de serviços, primário, secundário e terciário,
Conta aqui é, como eu costumo dizer, é aquilo com que se compra os melões, é o dinheiro. Mas é estranho, numa comunidade lusófona global, ou globalizada, temos obviamente que considerar a presença do Brasil como uma presença obviamente forte, estranho, ou a mim estranha-me imenso, que não sejam criadas sinergias coletivas exatamente no sentido de colocar à disposição de todos uma boa dose de margem de investigação e de estudos já feitos e adaptados, e o António foi muito claro em ter o Brasil como exemplo, sobretudo como um exemplo na cintura, digamos que, intertropical, não é? Em que esse know-how existe, em que os resultados são, obviamente, palpáveis e de sucesso, de certa forma, mas, no entanto, não se vê muito a presença desse know-how brasileiro nos países africanos de expressão portuguesa. Acha que, de alguma forma, o papel da CPLP aqui poderia ser, em termos institucionais, como é óbvio, não é? Mais relevantes? Eu sei que a CPLP tem feito alguns estudos a nível da agricultura e a nível dos 7 países, 8, que compõem a União. Mas, ainda assim, em termos objetivos, em termos palpáveis, não se vê nada. Portugal também tem uma série de escolas, enfim, com muita investigação sobre a África e sobre a agricultura africana, mas, no entanto, em termos reais, pouco se vê. No caso de São Tomé e Príncipe, por exemplo, relativamente à cultura do cacau, o que temos visto é que é sempre gente, ou digamos que investidores, mais ligados à francofonia, a fazerem os investimentos e a fazerem, inclusive, também o trabalho de investigação e desenvolvimento, alguns deles, a fazerem esse tipo de trabalho, esse tipo de investimento e arriscarem o seu capital nesse negócio num país como São Tomé e Príncipe, e sobretudo num negócio que é um negócio um pouco complicado, não é? Que é o negócio do cacau biológico, é um negócio em que assenta hoje a nossa realidade. O que é que falta para outros players da lusofonia, enfim, começarem a olharem-se uns para os outros e potenciarem todo esse, enfim, passa a redundância, todo esse potencial que existe nos nossos territórios? Olha, aquilo que eu acho que eu vou dar aqui muito a minha opinião pessoal e de alguma experiência e de alguma experiência que tenho a níveis muito mais micros do que aquilo que estamos aqui a falar. Mas a agricultura e os agricultores ao setor primário não vivem isolada, não somos uma ilha. Nós podemos ter uma atividade muito bonita, muito simpática, muito importante, mas não podemos viver sozinhos. É importante nós aliarmos às instituições de saber, àquilo que eu chamo as fontes do saber, portanto, as universidades, os politécnicos, os centros de investigação. É necessário também nos aliarmos à parte da comercialização, à parte dos industriais e à parte dos mercados. E também há aqui um elo importantíssimo, que é também o setor governamental. Sim, os políticos, a política. A política, perceber e dar a importância que a agricultura tem que ter e deve ter para o desenvolvimento de qualquer país. Portanto, é desta interação, deste emaranhado, que tem que se resolver e tem que tratar o futuro. Ou seja, nós precisamos desta interação entre todos estes agentes, entre todos estes players, para promover e dimensionar. A verdade é que há países em que a aposta, e isto voltando aqui um bocadinho ao início da nossa conversa, a aposta tem sido noutros setores que no setor agrícola. Porque é mais fácil, estava ali aquilo, era essa a sua aposta. Agora, eu acho que está na altura, e tenho tido, e falando agora aqui um bocadinho do outro meu setor, temos sido, na nossa empresa de consultoria, temos tido bons exemplos de investidores, não só portugueses, mas também investidores angolanos e de outros países locais, africanos, a quererem investir no próprio país. Portanto, eu acho que isto é um sinal bastante positivo da vontade e da mudança de paradigma. Eu acho que neste momento existe uma vontade concreta, uma vontade muito clara e muito objetiva de começar a promover e a desenvolver aquilo que é a agricultura nesses eixos. Deixar de ser só o potencial e passar a ser uma realidade.
se me permite esta analogia ao futebol, por vezes a África faz-me lembrar um bocadinho, estamos sempre a falar do potencial agrícola da África. Faz-me lembrar aqueles jogadores que são sempre uma promessa. São uma promessa e chegam aos 30 anos e continuam a ser uma promessa. Aos 31 deixam os relevados, não é? Eu acho que temos que olhar, e quando digo que temos é olhar todos em conjunto, temos que olhar de uma forma muito concreta, muito objetiva, muito pragmática e arrancarmos este potencial e começar que este potencial dê os seus frutos, literalmente os seus frutos, dê literalmente as suas produções, porque todos têm a ganhar, todos temos a ganhar. No caso de São Tomé e Príncipe, o António, enfim, é um consultor e obviamente pensa o negócio, o agronegócio, numa outra dimensão, normalmente numa outra dimensão. Um país tão pequeno como São Tomé e Príncipe, ele próprio não é um mercado. Não é, obviamente, um mercado. Qualquer investimento em São Tomé e Príncipe relevante tem que ser sempre externalizado. Ou seja, sempre olhar para o exterior. Não por ser São Tomé e Príncipe, mas é, digamos que, o fado das ilhas. E sendo ilha, com esse problema de pouca dimensão, o mercado é limitado, até os solos e a área também é limitada, como é que se pode olhar para o futuro agrícola de um país com essas características? Olha, São Tomé e Príncipe é um país que eu gosto particularmente. É um país muito bonito, mas mais do que a beleza de São Tomé, eu considero que São Tomé, o país, à exceção do Príncipe, que São Tomé a ilha de São Tomé é uma estufa. Portanto, em função da altitude, a capacidade ou a orientação que cada altitude deveria ter da mar deveria ser apontada por aí. Se me perguntarem como é que eu explorava agriculamente São Tomé, eu era por altitude. Em função das altitudes, eu colocava lá determinadas espécies ou variedades, ou partes mais pecuárias, ou partes mais vegetais. Isto para dizer que assim, em São Tomé tudo se dá. Eu olhei uma vez, a primeira vez que fui a São Tomé, olhei para, não sei se conhece, as rosas de porcelana. Sim. Conheço bem, é quase como ex-libris. Exatamente. Mas aquilo é de uma beleza, de um encanto. Eu só pergunto assim, porquê é que isto não está no mercado de Amsterdão? Sim, já vai estando, mas ainda na dimensão que nós sabemos. Não é? Exatamente. Porque é tão natural, tem uma beleza tão pura que isto vende. Nós não precisamos de ter... São Tomé é como um bocadinho Portugal. Somos países pequenos. Portugal tem 800 por 200 na sua maior longitude e latitude. Portanto, é assim, nós temos que produzir naquilo que se chama produtos de qualidade. Na diferença, naquilo que os mercados querem pagar. Nós não podemos concorrer com estou-me a lembrar, por exemplo, o Alentejo. Não pode concorrer com os cereais dos Estados Unidos ou com os cereais da Austrália, do Canadá. Não pode ser. Temos que produzir outro tipo temos que valorizar as nossas produções. Se não for por cereal... Deixa-me interrompê-lo. Eu, há bocado, disse que ia muito a Porto Alegre porque sou um gourmet. Exatamente pensado nos vinhos e também, de certa forma, na restauração. E temos um amigo comum na restauração, como já tivemos a oportunidade de, coincidentemente, chegar a essa conclusão. É, de facto, um setor, ou é uma atividade que até pouco tempo não era um setor económico. O gourmetismo não era uma cultura económica sequer também. Mas hoje já aparece assim. Mas para isso resultar, como é evidente e óbvio, o trabalho, que não é um trabalho necessariamente agrícola, ou seja, do primeiro setor, mas é um trabalho, se calhar, já de serviços, que é o marketing, tem que funcionar em grande. Sem necessidade, obviamente, de ser necessariamente de grande intensidade, mas tem que funcionar para que isso resulte, para que essa aposta resulte. Eu estava aqui a pensar, por exemplo, no caso de São Tomé e Príncipe, falou da rosa de porcelana, mas, por exemplo, no cacau de São Tomé, que é obviamente uma marca.
como potenciar isto até ao extremo do possível e do possivelmente rentável. Como fazer esse tipo de exercício? E eu aqui estou a fazer um pedido que é um pedido, obviamente, teórico e também da experiência quando tem de viagens a São Tomé. Como fazer isso tornar-se, de facto, um produto. O cacau de São Tomé é um produto, uma marca e uma marca que proporciona aos agricultores são-tomenses a tal margem necessária para eles fixarem como agricultores e com uma cultura rural que também é necessária neste tipo de países e sobretudo em São Tomé e Príncipe. Olha, eu vou responder com quase com uma leveza a uma pergunta tão complexa como a que acabou de colocar. Olha, eu, em primeiro lugar, tudo isto é necessário o marketing, mas também precisamos ter preço. Em São Tomé há alguns pontos que encarecem naturalmente esses custos de produção e como de expedição. Eu, quando falo de produção, é já no produto embalado e pronto a ser expedido. A última vez que eu fui a São Tomé ainda não havia um porto de águas profundas. As questões estruturais sempre. Exatamente. Portanto, a produção tem que ser colocada, tem que ser levada depois a batelões, até ao alto mar, do alto mar. Tudo isto tem custos de processo que vão encarecer, que vão deixar de tornar tão competitivo esse cacau, que é ótimo, que é produzido, e eu atesto exatamente essa veracidade daquilo sem necessidade, mas daquilo que acabou de ser dito, mas tudo isso vai encarecer o produto. E é assim, o cacau de São Tomé, o cacau biológico de São Tomé, tem o seu espaço, mas está a concorrer também com outros cacaus biológicos de outra parte do mundo. Portanto, o que é que, e em última instância, e se não existir esse processo de marketing bem feito, que já lá vamos a seguir, o que é que o consumidor final vai verificar? Bom, tem um cacau biológico, tem outro cacau biológico. Qual é o preço? Em última instância, o preço é sempre fator decisivo na escolha do consumidor. O que é que não faz ser o preço? É quando temos, efetivamente, as tais ações de promoção e marketing bem feitas, bem localizadas, escolhermos bem a quem queremos vender. Ponto número 1. Aquele cacau é vendido a quem? A que países? A que nichos? Vamos pensar, por exemplo, numa população de Nova Iorque, que são não sei quantos milhões de pessoas, ou numa população de Tóquio, que são... e existem nichos nesses grandes países, nesses grandes aglomerados, nessas grandes metrópoles, muito vocacionadas para o conceito eco, para o conceito de sustentabilidade, para o conceito ambiental, e em que São Tomé e Príncipe ganhem toda a linha a todos os outros cacaus biológicos que eu conheço, porque mantém e preserva as suas características, a sua autenticidade. E há pessoas que compram isso. Agora, parece-me a mim... É preciso dizer a essas pessoas que isso existe esse tipo de qualidade e de especificidade. Parece-me a mim que esse trabalho ainda não foi feito. Não está feito. Portanto, isto era um trabalho que deveria ser feito, no fundo, uma análise de mercado. Isto aquilo que estamos a falar, uma análise de mercado e fazer aquela análise SWOT, as forças, as fraquezas, sim. Tal por aí fora, percebermos isto e percebermos onde é que está o público que está disposto a pagar e até quanto é que está disposto a pagar. E aí, o que é que era necessário também? É criar dentro da ilha, é criar dentro do próprio país todas as estruturas para que todas as mais-valias lá fiquem. Não é? Não é produzir o cacau e a seguir... metê-lo no porto e a seguir a embalagem... Mesmo com as águas profundas e seguir viagem. Exatamente. Até porque associado a isso, e eu há bocado falava da cultura rural, que perdemos, e perdemos até por algumas razões históricas relativamente entendíveis, não é? Que a nossa ruralidade, muito associada ao colonialismo e aquela coisa do passado, e que nós sabemos, obviamente, também trabalhar a ultrapassagem desse tipo de pormenor histórico, é assim que eu considero. Portanto, isto afastou muito a ideia de que o rural também é valor. O rural também é valor. Essa ideia do rural ser valor ficou praticamente posta de lado. Até as famílias são tomenses, que eram tradicionalmente
agrícolas, ou um misto de agrícola e também de serviço sobretudo na função pública, abandonaram as suas produções. O Estado, enfim, do meu ponto de vista, mal nacionalizou aquelas herdades, não sabendo o que fazer com elas. Bem, e o que é que nós temos? Temos hoje um património rural riquíssimo, com casas e com história e com valor, um valor tremendo, e isso tudo pode ser convertido também no valor do próprio cacau, não é? Fazer essa associação é uma associação óbvia, não é? Porque é uma questão de ambientes e também de criar ambientes para o produto e ambientes para o negócio, não é? O António teve em São Tomé, como é que vive essa ruralidade? Eu quero ver como é que um estrangeiro olha para essa realidade, que acho que é relevante, que é para nós fazermos aqui alguma autocrítica e alguns reacertos da nossa própria visão do país. Eu sou uma pessoa muito franca e muito... É isso que está aqui a pedir, não é? Exatamente. E desculpem-me se aquilo que eu for dizer se irá ofender alguém. Mas aquilo que eu vi com uma tristeza imensa. Toda aquela história associada às roças, associadas ao cacau, ao café, estava completamente abandonada, estava completamente perdida. Eu vi roças que tinham, e ainda estavam lá os vestígios, de sistemas de ferrocarril, do transporte do cacau, do café, até às roças principais, canais de água, tudo isso, e isso foi perdido. Hoje, e como dizia, e muito bem, não é só vender o café, o cacau, é vender o conceito desse mesmo cacau. É como os vinhos portugueses, e desculpe-me esta analogia. Nós não podemos vender vinho, nem copos de vinho. Nós vendemos o conceito associado àquele vinho. À história, à cultura, à tradição, ao saber fazer. E isto é imediatamente transportado também para a parte do cacau de São Tomé. Portanto, não é só vender o cacau, é vender também aquelas roças enquanto polos turísticos, em polos dinamizadores daquela região, fixação também da população. Não só, porque depois há um ganho de valor global, sim, que é na recuperação, por exemplo, daquelas roças. O imediato é a parte da construção civil, claro, obviamente, mas depois a seguir temos o turismo, temos a produção agrícola e temos a produção também de serviços. Porque essas roças, se estiverem a funcionar como hotéis ou locais de dormidas, vão fixar uma série de populações, cozinheiras, pessoas de serviço, gestão hoteleira, recepcionistas, tudo, pessoas do software, venda de computadores, tudo. Cria-se aqui uma dinâmica associada ao desenvolvimento agrícola, que depois não é só desenvolvimento agrícola, é tudo o que por ali vai. Ou seja, no fundo o que nos falta é mesmo a cultura rural. Aqui Portugal tem, e tem bastante desenvolvido. Acima de tudo, não há que ter vergonha de ser rural. Não há que ter vergonha de ser agricultor. Isso é importante, como conceito e até como estilo de vida em si. António, terminou o nosso tempo, isto passa a correr. Eu tenho que agradecer imenso a tua presença aqui e, mais uma vez, dizer que, e eu tenho reiterado muito isso relativamente a muitos convidados portugueses ou que não sejam são tomenses, que o país agradece sempre esse tipo de contributos que o António, ou como esse que o António acabou aqui de nos dar. Obrigado. Eu aqui agradeço. Muito obrigado. Não saia daí e já a seguir temos as notícias da semana. Já sabe que as notícias da semana são sempre destaque aqui na STP-TV. Hoje começamos a falar sobre Moçambique e sobre o lançamento das cerimónias comemorativas do 40º aniversário da Independência Nacional, que se assinala a 25 de junho. Já de seguida irei comentar. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, lançou em Moeda, província de Cabo Delgado, norte do país, esta semana, as cerimónias comemorativas do 40º aniversário da Independência Nacional, que se assinala a 25 de junho. O primeiro ato das celebrações consistiu na cerimónia de acendimento da chama da Unidade Nacional, que vai percorrer as 11 províncias do país até ao dia da independência.
achei, de facto, muito curioso e até muito sábio o facto dos moçambicanos, ou seja, da classe política moçambicana e até também da sociedade civil, estar desde já com um programa de comemoração de 40 anos da independência muito forte. Forte e com muito simbolismo e bastante relevante. Relevante porquê? Porque o novo presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, decide marcar esses 40 anos, essa data aniversária, com um discurso político muito virado para o futuro. E também no momento em que a sua própria situação política é uma situação reforçada porque ganha o seu partido ao anterior presidente Emílio Guebuza. Portanto, há aqui o simbolismo de, em Moçambique, estar a acontecer uma transição geracional. Ou seja, comemoram 40 anos de independência, com um presidente que não é um presidente que vem da guerra colonial, não é um presidente que vem do nacionalismo independentista, é um presidente que vem de uma nova realidade, é um presidente de uma nova geração. O simbolismo pertinente e o simbolismo que deve agradar imenso a imensa população jovem moçambicana. Posto isso, de São Tomé e Príncipe, temos também algumas notícias pela positiva. A primeira é sobre a inauguração da estrada de São Finícia e a segunda fala-nos sobre o acordo com o INS. Ora, veja. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde assinaram esta semana um acordo para a modernização dos serviços de segurança social em São Tomé e Príncipe. O diretor do Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe, Manuel Ramos, considera que a assinatura deste acordo é um passo importante para a prosperidade da instituição que dirige há pouco mais de 3 meses. O presente acordo de parceria vai permitir ao Instituto Nacional de Segurança Social desenvolver um sistema informático integrado. Este é o culminar de diversas ações que se vêm realizando, como sendo análise organizacional, sistema de informação e infraestrutura de comunicação. Este serviço permitirá também uma gestão mais profícua, com o objetivo genérico a modernização e informatização dos processos de segurança social, através do desenvolvimento de um sistema capaz de fazer a gestão de todos os processos de cadastro, prestações e contribuições. Por seu lado, o presidente do NOSE, Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação de Cabo Verde, Jorge Lopes, não tem dúvida que São Tomé e Príncipe está perante um projeto de sucesso que irá modernizar todo o serviço do sistema de segurança social. Este acordo marca um princípio, um momento especial em que vamos, de facto, começar a trabalhar juntos. Equipas do NOSE vão estar aqui a trabalhar com o INSS para a modernização do sistema de segurança social, com base nos valores da governação eletrónica que o NOSE defende, que são os valores da integração. São princípios que se adaptam muito bem a países como os nossos, pequenos, com muita falta de recursos, e os valores de integração visam exatamente maximizar a eficiência com poucos recursos. Fazer muito, mas mesmo muito, com os parcos recursos que nós possuímos, seja em termos de recursos humanos, seja em termos de recursos financeiros. O governo que represento gostaria de expressar todo o nosso agradecimento às partes envolvidas, nomeadamente o Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação de Cabo Verde, NOSE, na pessoa do seu representante, Sr. Dr. Jorge Lopes e os seus colaboradores, bem como toda a equipa do Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé, pelo empenho demonstrado para que pudéssemos estar aqui a presenciar este ato. O projeto de modernização e informatização dos serviços do Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe deve ficar concluído nos próximos 10 meses e conta com a colaboração do Instituto Nacional de Providência Social de Cabo Verde. As obras de construção do troço de estrada que liga São Finícia a Folha-Fedo, no distrito de Mesoche, o segundo mais populoso do país, foram lançadas em 2003.
De lá para cá, São Tomé e Príncipe conheceu 8 governos e os 3 quilómetros de estrada que faziam tanta falta à população duraram 12 anos a serem construídos. A obra, avaliada em 1 milhão de euros, foi inaugurada esta quarta-feira pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada. Essa estrada é uma estrada, como eu disse, emblemática. Há muitos anos que as pessoas estavam à procura de ver uma solução para a estrada. Eu vim cá visitar na fase final, ela está completa hoje. Conseguimos dar algum arranjo também na estrada que vai a Laura. Há uma outra estrada mais em cima que a empresa, no âmbito da responsabilidade social, vai também dar um arranjo. Pusemos água na Roça Laura. Estamos parabéns, mas como vê, a população está a reclamar agora energia. Não se faz tudo num dia, mas vamos fazendo a bom ritmo. Eu já notei que essa estrada agora feita, já estou a ver alguns terrenos desbravados, quer dizer que vão vir construções, desenvolvimento. Por isso é uma satisfação para nós todos. Depois de muitos anos, o sonho da população de São Finícia e arredores transformou-se finalmente em realidade. Hoje essa estrada acabou, é uma alegria para todos nós. Sim, senhora. Antigamente, para poder transitar aqui era muito difícil. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Eu faço compra na cidade para cá trazer para a minha porta. Eu tenho que pagar 25 mil dobras para cá trazer só de São Maria, São Finícia, para a minha porta, que é distância de 20 metros só. Mas agora, eu só com 15 mil dobras pago caro para a minha porta. A estrada é tudo que nós queríamos. A estrada é um desenvolvimento para toda a gente. É verdade que há muitos anos lutamos para que hoje tivéssemos essa estrada assim. Mas é verdade que com a incapacidade de alguns não foi feito. E com este governo mostrou a sua capacidade. Em 30 dias prometeu e cumpriu. Isto é que nós queremos, é para dizer eu, enquanto líder da zona, chamo Riviera, digo que é uma estrada histórica dessa zona e desse distrito, que hoje está assim concluído. Só temos aqui louvar, agradecer a Deus. Mais uma vez ao líder, eu chamo sempre Jesus Cristo, que deu a mão nessa estrada. Temos água, temos energia fraca, mas está previsto com um novo orçamento para aumentar a capacidade. E para dizer que agora vocês podem ir para a cidade a hora que quer, chegar a hora que quer, está toda a gente aqui de parabéns. A circulação de pessoas e bens no centro do distrito de Mesoche faz-se agora com mais rapidez e segurança. Estamos mesmo a terminar. Antes disso, deixo-lhe algumas sugestões. As duas relativamente a São Tomé e Príncipe. Se calhar uma terceira. A primeira, que é uma sugestão, não é uma sugestão, é uma notícia, e aconselhar a quem se dirigir a São Tomé ou quem estiver a São Tomé e Príncipe que vá ver a recém-criada Casa Almada de Negreiros em São Tomé e Príncipe. Está na Roça Saudade. Aconselho toda a gente a fazer essa peregrinação, porque muita gente não sabe que Almada de Negreiros é o natural da ilha de São Tomé e Príncipe. O seu pai fez, se calhar, o primeiro estudo profundo sobre aquela sociedade, ainda no século XIX, sobre aquela sociedade. Portanto, é uma homenagem que o país presta a essa grande figura da cultura portuguesa, mas que também cabe-nos a nós, são tomenses, sem complexos nenhuns, reivindicar para nós. Portanto, passa o Almada de Negreiros a ter um espaço seu em São Tomé e Príncipe, não há nada que me pudesse alegrar mais. Segunda sugestão. Vai ser apresentado o Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano, um documento produzido pelo PNUD de São Tomé e Príncipe, está online na página do Facebook do PNUD de São Tomé e Príncipe, cuja leitura eu, obviamente, sugiro e aconselho. Tem duas versões, uma alongada e outra resumida. No resumo está essencialmente artigos de conselheiros são-tomenses e de conselheiros internacionais sobre a realidade são-tomense. E esse relatório de 2014, relativamente à realidade de 2014, é um relatório que tem, do meu ponto de vista, como subtítulo, ou como temática principal, algo que é essencial, a liderança. Portanto, aconselho a irem ler o relatório que já está disponível na página do Facebook do PNUD de São Tomé e Príncipe. E em terceiro, comprar o novo álbum de Filipe Santo, um cantor e músico são-tomense. Lançou recentemente aqui em Lisboa o seu novo trabalho, um trabalho, enfim, que eu tive a oportunidade de ir à apresentação, um espetáculo, enfim, aqui em Lisboa. Aconselho vivamente que comprem, sobretudo os são-tomenses, que comprem a obra de criadores são-tomenses e que desfrutem e consumam, enfim, desse produto cultural. Obrigado por nos ter acompanhado. Espero por si no próximo sábado pelas 18 horas, no YouTube/canal STP TV. Sou Abílio Neto e esta é STP TV, a sua nova televisão.